bom dia! Que bom que você está aqui com a gente. Para você que está no campo ou na cidade, no litoral ou pelos rios do Paraná, aqui tem as melhores notícias do agronegócio. Hoje eu vou te contar como foi a movimentação de cargas nos portos do Paraná em 2024. A abobrinha é legume rasteiro para a maioria das pessoas, mas você vai ver um jeito diferente de produzir o alimento. Você sabe o que é IATF? A técnica pode melhorar muito a produtividade da pecuária. E não é só no litoral que tem praia não, hein? A região noroeste prova que tem muito local interessante e com praia para você conhecer. É muita notícia, é muita informação. O Campo Vivo só está começando. Nós abrimos o programa de hoje com números recordes dos portos de Paranaguá e Antonina. O complexo portuário registrou um desempenho acima da movimentação de cargas em 2024. Vamos ver. A Portos do Paraná fechou 2024 com a maior movimentação de cargas da história. Foram mais de 66.769.000 toneladas operadas, crescimento de mais de 2% em relação a 2023. Temos aqui uma infraestrutura portuária que cresce a cada ano. Isso deve-se às obras que estão sendo realizadas. Não podemos esquecer que a maior obra portuária com recursos públicos do país está sendo tocada aqui na Portos do Paraná. O volume movimentado equivale a 80% de toda a produção de grãos colhidos no ano passado nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pelos berços do cais passaram 40 milhões de toneladas de produtos para exportação e quase 27 milhões de toneladas em importação. Soja, contêineres, açúcar a granel, fertilizantes e derivados do petróleo estão entre as principais cargas movimentadas. Só de proteína de aves foram mais de 2 milhões de toneladas exportadas aqui por Paranaguá esse ano. No Porto Ponta do Félix, em Antonina, o crescimento foi de aproximadamente 50% em 2024. O saldo positivo foi impulsionado por dois produtos, fertilizantes e açúcar. O complexo soja ainda é o carro-chefe das exportações em Paranaguá. E os derivados de petróleo entram no ranking de importados mais recebidos. Isso significa que o porto continua o maior terminal graneleiro do país, mas tem atraído outros produtos, o que amplia a visibilidade do Porto e do Paraná. Gente, mais uma vez, a Metronorte é top de marcas, sendo a mais lembrada no segmento em Londrina. Para agradecer e comemorar com você, tem um mega feirão top de marcas nas duas lojas de Londrina. Estou falando da maior festa de bons negócios do mercado. Se liga nessa condição exclusiva. Novo Onix 2025 com parcelas fixas de apenas R$ 1.399. E você só começa a pagar em janeiro do ano que vem. Um ano inteiro livre da parcela. Isso só o maior grupo Chevrolet do Brasil pode garantir a você. Faz o seguinte, baixe o app, passe em uma das lojas e aproveite as condições fantásticas do mega feirão top de marcas. Esse só a Metronorte pode fazer. Metronorte, top de marcas em Londrina, porque está sempre pensando em você. A pecuária tem se beneficiado de várias tecnologias que podem melhorar a produtividade nas propriedades. Uma dessas técnicas impacta de forma muito positiva no nascimento de bezerros. Olha só! Você já ouviu falar no IATF, inseminação artificial por tempo fixo? E para entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou conversar com Alex Balan. Alex, conta para nós a importância do IATF nas propriedades rurais. Certo. Hoje nós estamos aqui na Fazenda Bonanza, propriedade José Moacir Turquino, seu Tito. Estamos fazendo um trabalho aqui de inseminação. Estamos começando a passar ultrassom para ver se a vaca está prenha, se ela está apta a ser inseminada, se ela está ciclando, né? E fazemos as apartação da vacada prenha, das vazias que estão aptas. E o processo envolve aí praticamente 3 manejos, né, que duram aí em torno de 10 dias. Então a gente consegue, com essa técnica, estar inseminando aí 100, 150, 200, 300 vacas no mesmo dia. Então isso para o produtor é muito bom, que ele tem os nascimentos mais concentrados, em época certa, programa sua desmama, né? Isso que eu ia falar da vantagem, então, significa que o produtor pode planejar mais fácil, Exatamente. Então assim, uma vaca no sistema extensivo, que é só touro,
Uma vaca, às vezes, ela cria e demora ela retornar ao cio para ela poder ser coberta pelo touro. Então, com essa técnica, a gente consegue adiantar, né, esse processo. Então, a gente já consegue deixar uma vaca prenha em torno de 30 dias pós-parto, sendo que o touro, algumas vacas, demoram 3, 4 meses para retornar em cio, né? Então, isso a gente busca o que? Mais eficiência na fazenda, né, para a vaca poder dar um bezerro ao ano, que é o que todo produtor espera. E também a gente consegue colocar uma genética, agregar valor nesse bezerro, né? Escolher touros, fazer o acasalamento. E agora vamos falar um pouquinho do passo a passo dessa técnica. Certo. Você começa fazendo o quê? Tem um preparo na vaca antes? Tem um preparo. Então isso varia muito de lotes, né? Então a gente passa o ultrassom, né? Vamos ver se ela está ciclando, como que está a condição do aparelho reprodutor da vaca, se ela está apta. E essa técnica também serve para a gente identificar vacas problemáticas, para tirar do lote, para também essa vaca não ficar só comendo pasto e não dando resultado para o produtor. Então a gente avalia, é utilizado alguns medicamentos. Então hoje seria o D0 que a gente fala, o primeiro dia do protocolo, onde é colocado um dispositivo intravaginal, com hormônios, e a gente faz a retirada após aí 7 ou 8 dias, depende do protocolo que cada veterinário vai colocar na fazenda. E então o processo todo varia aí de 9 até 11 dias para ela ser inseminada. Perfeito. E passado aí 30 dias, a gente já consegue identificar quais dessas matrizes que conseguiram a prenhez. É caro fazer essa técnica? Não é caro. Não. Então é uma técnica assim muito barata, né? Quando a gente compara com um sistema que utiliza touro, né? Então hoje os custos, vamos dizer assim, em média, com mão de obra de veterinário, protocolos e mais sêmen, que claro que o sêmen vai de escolha do produtor, né? Quando é gado PO, às vezes que é uma genética melhor, tem um valor agregado nisso. Mas vamos dizer em torno aí de R$80 por animal a gente consegue estar fazendo. Sendo que um touro, hoje a gente utiliza um touro para cada, às vezes, 30 vacas. Então, se a gente fizer as contas, o valor do touro para 30 vacas anual, sai muito mais caro do que a IATF. Valeu, eu queria te agradecer a nossa entrevista aqui de Eu hoje. que agradeço. E desejo sucesso e bom trabalho, porque pelo visto, gente, ele vai ter bastante Tem trabalho muito por trabalho. aqui. Obrigado. Pecuarista, procure saber se a IATF pode ser adotada na sua propriedade. Como nós vimos, a tecnologia nem é tão complexa de ser aplicada. Com tudo planejado, eu acredito que pode ser uma boa alternativa na sua propriedade. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes, olha só o que ainda temos por aqui no nosso programa. Estrada rural conservada é indispensável para o escoamento da safra. Mas quantas estão assim? E você já olhou para cima para colher a abobrinha? A segunda edição do concurso Queijos do Paraná está com inscrições abertas. 2 versões dos rios. Uma mostra o perigo de entrar sem conhecer o local. A outra exibe a beleza e o potencial turístico das praias de Água Doce. Viu só? Ainda tem muita notícia para você aqui no Campo Vivo. Então, fique aqui com a gente. O intervalo é rapidinho. O Campo Vivo está de volta. Se acomode nesse domingão, porque ainda tem muita informação por aqui. Para o produtor rural, uma boa condição das estradas é a garantia de escoamento seguro da colheita. Como a gente sabe, vias prejudicadas comprometem a logística da produção. Em Cascavel, produtores e lideranças esperam melhorias ainda nessa safra. Vamos acompanhar. É tempo de colheita. Os caminhões têm a importante missão de transportar os valiosos grãos que já saem das terras cascavelenses. Porém, pode ter um empecilho nesse trajeto: a qualidade das estradas. Um dos maiores municípios em extensão territorial do Paraná, com quase 3.500 quilômetros de estradas rurais, Cascavel tem o desafio de manter os trechos trafegáveis, não só para o escoamento da safra, mas para o dia a dia de quem precisa transitar. Marcelo começou a colher soja e sabe que, além de todas as dificuldades que já enfrentou até aqui, tem mais essa pela frente. E é triste, né? Porque existe todo um processo desde você plantar, cuidar com veneno, adubo, e chega no final você acaba perdendo ainda
por causa da infraestrutura que nós não temos, né? Acaba caindo do caminhão, né? Perde bastante. O Sindicato Rural Patronal de Cascavel reconhece que houve melhorias significativas nos últimos anos, inclusive com asfalto. Porém, esse continua sendo um grande gargalo para quem produz. Você tem, por exemplo, a questão de caminhões aí, que se tiver muito buraco, tiver muita lama, ele pode até não poder sair do local. Às vezes é quebrar alguma peça, alguma coisa que vier, inviabilizar com que o caminhão saia com a produção lá da sua propriedade. Nós temos a questão, por exemplo, de algumas empresas que produzem ovos. Então, a qualidade do pavimento é muito importante, porque o ovo é muito sensível. E se você estiver numa estrada ruim, o prejuízo é grande. A Secretaria de Agricultura de Cascavel lançou uma força-tarefa para trabalhos no período de safra. A promessa é de que a manutenção de trechos estratégicos seja intensificada nesta época para que as estradas não atrapalhem o trabalho dos produtores. Todos os investimentos que nós tivemos na aquisição de máquinas e na contratação de operadores e motoristas, nós ainda temos um volume muito maior do que a nossa capacidade operacional. Agora é importante frisar que esta administração do Renato Silva, que assumiu agora dia 1º a prefeitura, ele já determinou, já deu total apoio para que a gente possa fazer novos investimentos, para a gente ampliar não só a questão da nossa logística de equipamentos e máquinas, mas também da contratação de novos operadores para a gente potencializar e procurar atender todas essas demandas de uma forma ainda mais ágil, ainda mais rápida. Estrada rural, gente, faz parte de toda a cadeia produtiva do agronegócio. Rodovias, de modo geral, são o principal modal de transporte do setor aqui no Brasil. Vamos esperar mais atenção do poder público para aumentar a eficiência e reduzir os custos para todos nós. Todo empreendedor enfrenta vários desafios para fazer a sua empresa crescer. E ter um parceiro de verdade que você pode contar todos os dias do ano faz toda a diferença. No Sicredi, você conta com capital de giro, emissão de boletos, cartão empresarial, maquininha e um portfólio completo de soluções. E para completar, tem o seu gerente sempre perto e pronto para cooperar com você. Não é só um bolo. É o sonho da Franciele. Um dia ela quer crescer, ter mais lojas. Para isso, conta com o Sicredi, onde tem capital de giro, cartão empresarial, emissão de boletos e, para completar, tem seu gerente sempre por perto. A cereja do bolo, né? Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E olha só que história curiosa. Em Cascavel, um agricultor decidiu testar uma maneira diferente de cultivar abóboras. Vamos acompanhar. O jeito comum de cultivar abobrinhas é assim, no chão. O pé se espalha rasteiro. A espécie plantada por Eduardo é conhecida como a abóbora menina ou de pescoço, mas ele só descobriu quando a primeira nasceu. Desde então, diariamente foram muitos cuidados para que a aposta desse certo. Que você não imagina uma ponta de uma rama daquele, o que cresce por dia, quase um palmo. Então, se você ficar 2 dias sem mexer, ele já pendura, né? Então, a gente tem que estar toda hora mexendo. E outra coisa, aqui no vaso, quando ele nasceu, eu tinha um pouquinho assim de terra. Aí eu cobri de humus e dei uma adubadinha. E molhar todo dia. Os ramos se espalharam até pelo telhado e deram grandes abóboras. Algumas passam de 3 quilos. E você deve estar pensando, não tem perigo de cair? A resposta é não, porque aqui, mais uma vez, a natureza mostra a sua capacidade de adaptação. Porque quando nasce uma abobrinha dessa aqui no chão, o talo dela fica normal. Você vai lá e apanha facilmente. Essa daqui não. A força da gravidade faz com que o talo dela fique firme. Então, não cai. A natureza é perfeita. Perfeita. Nós é que destruímos. Há mais registros dessa prática no Brasil, mas são raros. Segundo este engenheiro agrônomo do Departamento de Economia Rural da SEAB, a característica da planta permite isso. Para ele, o fato demonstra principalmente que locais improváveis também podem ser usados para a produção de alimentos.
O que nós podemos observar nessa curiosidade é que em pequenos espaços de terra nós podemos produzir algum alimento que a gente tenha ali uma maior aptidão ou um maior gosto dentro dos tamanhos ali que a terra, o terreno possa nos oferecer. Dessa forma, a população urbana pode contribuir sim com a sua nutrição com produtos produzidos por ele mesmo. O pé de abobrinha tem data de validade, dura mais ou menos 150 dias. Até o fim de janeiro, todas as folhas devem estar secas. A expectativa está na colheita das abóboras. São quase 30 entre as que estão penduradas e as do telhado. Elas podem ser consumidas ainda verdinhas e pequenas, sendo ideais para um refogado. Mas o Eduardo quis deixar todas bem maduras, no ponto para fazer doce. Já tem fila de gente querendo um exemplar. Muito criativo o parreiral de abóboras do Eduardo, não é mesmo? E ele gostou tanto da ideia que também quer cultivar melancias assim suspensas. Esse vai ser um desafio de peso, hein, Eduardo? Conte pra gente se der certo, hein? E chegou a hora de mais um intervalo aqui no Campo Vivo. Mas antes de se levantar para beber água, olha só o que você ainda vai ver no próximo bloco. O Paraná vai mostrar toda a competência dos produtores de queijo na segunda edição do concurso que vai premiar os melhores do estado. Já passou pela experiência de ser surpreendido por uma cabeça d'água? 10 pessoas em um rio de Antonina viveram horas de medo. Por outro lado, as praias de água doce estão atraindo cada vez mais turistas, e especialmente no noroeste do Paraná. Fique por aqui para acompanhar essas e outras notícias. O intervalo é rapidinho. E o Campo Vivo voltou! É muito bom saber que você está acompanhando o nosso trabalho. Aqui tem informação sobre tudo o que acontece no universo agro. E olha só, continuam abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Queijos do Paraná. Produtores de queijo artesanal ou industrial podem participar. O repórter Bruno Henrique foi até um laticínio em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e conversou com uma concorrente. Vamos acompanhar. A produção da Janete está entre as 600 que participam da premiação neste ano. Ao todo, vão ser selecionados os melhores queijos em 21 categorias. Cada dia a gente quer ser melhor, cada dia a gente quer fazer mais, a priorizar-se mais para conseguir coisas melhores, né? A comissão julgadora vai levar em conta o leite utilizado, como de vaca, cabra ou búfala, e as características de cada queijo. Todos os produtores ou agroindústrias que desejarem participar do prêmio precisam estar regularizados ou em processo de regularização a ser concluído até o término das inscrições em maio, com certificado de inspeção sanitária competente. Atualmente, o leite é produzido nos 399 municípios do estado. Em questão de leite de qualidade, nós somos entre os primeiros, né? E esses 12 milhões de litros de leite diário produzido, 50% tem sido destinado para a produção de queijo. E aí esse prêmio tem divulgado aí os melhores queijos e tem entrado no ranking entre os melhores queijos do Brasil e também a nível internacional. Quem participa da competição tem a avaliação dos queijos que está fazendo. Isso permite que o produtor aprimore seus produtos. O queijo aprimorado também ganha novos mercados. O prêmio é como uma vitrine. O produtor ainda conhece seus concorrentes e vê o que eles estão fazendo para ter um produto diferenciado. É feita uma análise sensorial durante essa premiação. E por que análise sensorial? Porque são os sentidos que o consumidor utiliza na hora de consumir o queijo. E são sentidos que também quem escolhe um queijo para o seu restaurante, do dono do restaurante ou para o dono do supermercado, é baseado nesses quesitos sensoriais, que é o aroma, o sabor, a textura e a aparência. Então, tudo isso influencia na hora da escolha do queijo. A competição ajuda a impulsionar o trabalho que a Extensão Rural realiza junto à cadeia leiteira. Por isso, os participantes devem ficar atentos aos eventos relacionados ao queijo que são divulgados ao longo dos próximos meses. Diversas ações também são desenvolvidas para que o produtor consiga melhorar o seu queijo e, desta maneira, que a comunidade reconheça e valorize a sua produção. Você tem que ter amor no que você faz, você tem que ter carinho no que você produz. Pessoal, as inscrições seguem abertas até o dia 1º de maio.
A premiação acontece no dia 30 do mesmo mês. Você é produtor de queijos aqui no Paraná? Então se inscreva, é uma excelente oportunidade para divulgar seus produtos. E agora um alerta, muito cuidado ao brincar ou praticar esportes na água. No caso dos rios, muita gente tem sido surpreendida com as chamadas cabeças d'água. Há poucos dias, um grupo de turistas passou por uma situação assim em Antonina. Olha só. Até para o bombeiro experiente, o Rio do Nunes cheio e a correnteza forte foram um desafio. A noite já tinha chegado e a chuva também, quando a corporação conseguiu resgatar todas as 10 pessoas. Elas ficaram ilhadas depois de serem surpreendidas pela cabeça d'água que chegou sem que eles percebessem. Eles contaram que estavam praticando caiaque quando o rio se avolumou de repente. Cabeça d'água é o nome de um fenômeno que se forma geralmente na parte mais alta de um rio e vai ganhando velocidade e força conforme se desloca. Muitas vezes as pessoas pensam que o perigo está somente quando já está chovendo, e isso não é verdade. Quando a gente já tem chuva, por exemplo, no começo da serra, no pé da serra, e no local onde a pessoa ainda não está chovendo, esse fluxo da água ele pode vir também e acabar atingindo essas pessoas, que foi justamente o que aconteceu. Então é importante que as pessoas fiquem atentas a sinais como, por exemplo, a mudança da coloração da água ali do rio, da cachoeira onde ela se encontra. Se essa água ela começa a ficar mais barrenta, com uma coloração mais escura, também, se ela apresenta ali folhas, galhos nessa água, tudo isso é um indicativo de que esse fluxo de água vai aumentar e essas pessoas podem ser atingidas por uma cabeça d'água. Com o rio tão cheio, o resgate foi demorado. Os esportistas correram vários riscos. Quando a pessoa ela já está numa situação em que ela acaba ficando mais fragilizada, porque isso foi já no final do dia, no começo da noite, a gente já tinha ali a ausência da luz solar, então os trabalhos também acabam ficando mais difíceis por conta disso. As pessoas também já começam a ficar um pouco mais nervosas. A gente teve a questão da chuva que de fato chegou, que aumentou ali a questão também da própria sensação térmica das pessoas. Então temos outros riscos atrelados, além do próprio afogamento, além do susto que as pessoas passam, questões até de hipotermia. Então, com certeza, o trabalho rápido do Corpo de Bombeiros Militar foi primordial para que essas pessoas saíssem ali ilesas. Ainda bem que essas 10 pessoas foram salvas pelos bombeiros. Pessoal, busque sempre informação com moradores da região e com profissionais antes de se aventurar. A água é uma delícia, mas pode ser muito perigosa também. Gente, eu já falei antes, mas a notícia é tão boa que eu vou repetir. Mais uma vez, a Metronorte é top de marcas, sendo a mais lembrada no segmento em Londrina. Para agradecer e comemorar com você, tem o Mega Feirão Top de Marcas nas 2 lojas de Londrina. Estou falando da maior festa de bons negócios do mercado. Se liga nessa condição exclusiva. Novo Onix 2025 com parcelas fixas de apenas R$ 1.399. E você só começa a pagar em janeiro do ano que vem. Um ano inteiro livre da parcela. Isso só o maior grupo Chevrolet do Brasil pode garantir a você. Faz o seguinte, baixe o app, passe em uma das lojas e aproveite as condições fantásticas do Mega Feirão Top de Marcas. Esse só a Metronorte pode fazer. Metronorte, top de marcas em Londrina, porque está sempre pensando em você. E nesse período de férias, o principal destino ainda é o litoral. Mas outros locais começam a conquistar quem procura descanso perto da água. O Noroeste tem o Rio Paraná, que forma divisa com Mato Grosso do Sul e com o Paraguai. Quem é produtor rural daquela região conhece bem. Olha só como está essa área para receber o turista. Na praia de Santa Rosa, em Porto Rico, por exemplo, o Paranazão, como é carinhosamente conhecido, oferece toda a sua beleza e extensão. O rio garante passeios de barco e boas horas de contemplação. As praias de Água Doce estão cativando inclusive turistas de outras regiões, o que tem fortalecido a economia do entorno. Nós estamos tendo muitos turistas de outras regiões, Mato Grosso do Sul, São Paulo, inclusive agora até eu estava aqui num restaurante antes de ontem, tinha um pessoal de Minas Gerais. Então hoje o turismo em Porto Rico realmente é a base forte da nossa cidade, do nosso município. Quando ficar pronto, um grande mirante em Porto Camargo, no município de Caraíma, deve se tornar mais um atrativo para quem visita o local. E a orla do Porto São José, em São Pedro do Paraná, tem recebido cada vez mais turistas que buscam sossego perto das águas do rio.
O governo do estado lançou em dezembro uma programação de lazer para o verão. São shows e outras atividades que seguem até o final de fevereiro, tanto no litoral como nas praias de Água Doce do Paranazão. Esse rio é maravilha, né? Uma benção, coisa mais linda que tem. A gente vem aqui e vê as pessoas aproveitando da natureza, né? Você encontra a programação completa do programa no site pr.gov.br. Foi muito bom ter a sua companhia. E se você quer rever alguma matéria ou compartilhar o programa, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na sua tela. Não demore muito, porque o nosso programa já vai estar por lá. E onde você estiver, aproveite o seu domingo, faça um passeio, relaxe, porque a semana já começou. E o Campo Vivo e eu voltamos no próximo domingo, às 7h30 da manhã. E é claro, eu te espero. Excelente semana a todos. Tchau!